Caro aluno, cara aluna, voltamos com o nosso curso de Teologia, Educação, Diversidade e Sociedade. Temas complexos que estão no nosso meio e que nós estamos direcionando e colocando um ponto final a várias questões que ao longo do tempo geraram muita discussão em torno. Talvez essa discussão foi por interesse de algumas categorias em fazer uma distorção, muitas vezes até mesmo da própria palavra de Deus. Voltamos então com o pensamento de Barbosa. Contudo, para que se faça teologia de forma criativa, é necessária a ruptura com algumas formas engessadas. A primeira delas é a partir do princípio de que há algo dentro do texto que precisa ser desvendado. A ideia de que há um senso por trás do texto que deve ser achado. Ou seja, é necessário fazer exegese bíblica. Nós temos que ler o texto, a palavra de Deus na íntegra, para que quando nós sejamos confrontados, nós sabemos responder a respeito várias questões que tem na palavra de Deus. Assim, as pré-compreensões e pressupostos diante das interpretações devem ser revistos, buscando sempre uma interação viva com a situação que vive-se atualmente nas questões da sociedade. Nesse sentido, há uma crítica ideológica, pois todo um sistema de verdade absoluta tem o objetivo de pretensão e sistematização perfeita da mensagem cristã. O que não pode ocorrer frente a uma sociedade em que ninguém é igual e todos possuem suas crenças individuais que devem ser respeitadas de acordo com preceitos éticos e morais citados em tópicos anteriores. Nós queremos elucidar aqui, nesse pequeno parágrafo, nesse texto, que nós não estamos falando de uma religião, nós estamos falando da palavra de Deus. Quem estuda teologia estuda também a palavra de Deus, então não é religião. No entanto, não é possível falar sobre uma verdade absoluta, principalmente quando essa verdade está relacionada às questões pertinentes à sociedade atual. Conclui seu pensamento Barbosa, salientando que, diante das discussões dos dias atuais, a teologia não só está relacionada a questões intelectuais, mas política e social. A ciência precisa enganjar-se nas diversas esferas em que haja testemunhos cristãos. Percebendo as demandas de cada indivíduo, estando dispostas a ouvir diante de uma atitude ética e moral, seus pensamentos e sua forma de ver o mundo. Frente à diversidade é a partir de seus diversos espaços de atuação: igrejas, templos, escolas, universidades, instituições de terceiro setor. O teólogo deve fomentar uma discussão social e incrementar a inclusão de todos, independentemente do que se pensa ou do que se é enquanto indivíduo. Destaca Gaspar que é preciso que haja o reconhecimento de todos e deve ser respeitada a sua dignidade. Todos devem ser acolhidos com respeito, evitando qualquer sinal de discriminação, toda forma de agressão e violência.
Para que esta realidade se faça efetiva, ressalta também Pinho que deve haver diálogo entre a teologia e outras ciências que retratam e interferem nas questões cotidianas, como nós já tínhamos falado, a sociologia, a filosofia. Por exemplo, é uma destas outras ciências. A psicologia também é muito importante e atuante. A psicologia pastoral tem sido fundamental, né, para mantermos uma igreja em comunhão, principalmente uma igreja saudável. Eu quero citar que a respeito esses preconceitos, essas discriminações que existem na igreja. Antigamente, alguns anos atrás, se fazia o seguinte: quando uma pessoa cometia algo, um pecado, geralmente o pastor chamava essa pessoa à frente e expunha essa pessoa à vergonha perante os outros irmãos. Hoje em dia essa prática já foi um pouco, ou já foi, na verdade, até onde eu sei, extinto, na verdade. Mas nós devemos sempre admoestar em amor, como diz a própria Bíblia em 2 Timóteo. Nós devemos admoestar, falar, chamar aquela pessoa e conversar com ela, em particular, a respeito o que haveria cometido. Né? Esta é a forma correta, e não expor a pessoa à vergonha na frente dos outros e expulsar a pessoa da igreja, de dentro da igreja. Isso é totalmente errado. A maior parte dos temas verdadeiramente importantes em teologia, como serviço à comunidade crente e proposta de sentido e com sentido à sociedade, só pode ser abordada com alguma consistência de conhecimento e honestidade intelectual, por um caminho dialógico de ordem metodológica e transdisciplinar. Aliás, este sentido dos limites de cada método e do próprio saber não deveria ser difícil de admitir num campo de conhecimento que, por si mesmo, sabe ter sempre um caráter fragmentário e aberto, na consciência de que a verdade da teologia não lhe é garantida por um caminho autoconstruído por uma racionalidade própria, através do percurso metódico do teólogo, mas é uma oferta que o método ajuda a acolher, na medida em que vai alimentando tudo aquilo que impede esse acolhimento. Ou seja, dentro de uma igreja há diferentes pessoas, pessoas que vêm de culturas totalmente diferentes. Muitas vezes nem todos que estão dentro da igreja nasceram num lar ou numa família cristã. Alguns têm muita dificuldade em compreender. Então, todo cristão, todo aquele que já está convertido a Cristo, já conhece a palavra, ele deve, em primeiro momento, acolher aquela pessoa que quer conhecer as Escrituras Sagradas, a pessoa que quer conhecer o Evangelho, ou seja, as boas novas, como já disse. Então, cabe a nós cristãos acolhermos com amor a estas pessoas e, com o passar do tempo, havendo necessidade, nós devemos admoestá-las, mas com amor. Isto é o principal, com amor. Afirma, portanto, Gazda, outro pensador, que a nenhuma religião foi dada a autoridade divina
para decidir quem está apto ou não, que este ou aquele é o jeito correto de se viver, que é certo de algum modo e de outro não. Desta forma, frente ao estado que é diverso, ou seja, a diversidade, o humanismo deve se fazer presente, fomentando por ciências que lidam com questões sociais, como a exemplo da teologia. É preciso acolher e reconhecer a todos diante dos princípios de igualdade e respeito, pessoalmente e legalmente, os direitos humanos. Na verdade, nós vamos elucidar esse pequeno trecho com a palavra de Deus. Vamos ler alguns versículos que falam principalmente desta frase. Desta forma, frente ao Estado que é diverso, ou seja, a diversidade, o humanismo deve se fazer presente, fomentando por ciências. Vamos elucidar essa frase segundo a palavra de Deus. Vamos lá. Eu citei esse tema diverso, a diversidade e o humanismo. Eu vou começar primeiro com a diversidade, elucidando, tirando algumas dúvidas que possam ter ainda esse tema. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 1 em diante. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Na minha Bíblia diz acerca da diversidade de dons espirituais. Também pode ser colocado em prática. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios levados aos ídolos, mundo conforme éreis guiados. Portanto, vós quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Eu quero citar a respeito o Espírito Santo. O Espírito Santo é o que verdadeiramente modifica o homem. O que modifica o homem em si não é o pastor. O que modifica o homem, a natureza humana, o homem, não é os irmãos. Isso ajuda, isso nos leva, isso nos guia. Mas quem faz a mudança realmente no nosso interior, no nosso ser, no nosso eu, é o Espírito Santo. O Espírito Santo é a peça fundamental da Trindade. Ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de mistérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Ou seja, aqui no versículo 6, ele diz que é soberano e não há outro. No meio desta diversidade, ele está no comando. É isso que o versículo 6 quer dizer. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para que o for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé,
e a outro, pelo mesmo Espírito, há dons de curar. E isso tem efetivamente no meio da igreja, dentre os nossos irmãos da fé. E a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro a dons de discernimento, de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Isso é bem claro nos cultos evangélicos. Mas um só, e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer, ou seja, cada um tem um dom. E há um Deus soberano. A unidade dos membros do corpo, essa é outra questão que nós continuamos em 1 Coríntios, agora no versículo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres. E todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo. Ou seja, pertence ao corpo. E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pôde dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de ti, de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós não menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros iguais, cuidado uns dos outros, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular.
ou seja, todos nós, no meio dessa diversidade, dependemos uns dos outros. Nós somos imagem e semelhança de Cristo no meio desta sociedade. E todo cristão, ou todo ser humano, veio para fazer a diferença no meio desta sociedade que se coloca tão diversa, tão diversificada. Também agora vamos estudar sobre o humanismo, é a nossa próxima pauta que está ali na frase, né? Temos versículos bíblicos a respeito do humanismo, está em Atos, capítulo 5, versículo 29, e Pedro e os apóstolos responderam e disseram: é necessário obedecer a Deus antes que aos homens. Em Romanos capítulo 3, versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em Hebreus 11, 6, mas sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Em Coríntios capítulo 6, versículos de 9 a 11, não sabeis que os injustos não possuirão o reino de Deus? Não se enganem, pois nem fornicadores, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem os que se deitam com homens, nem ladrões, nem gananciosos, nem bêbados, nem juramentos, nem salteadores herdarão o reino de Deus. E isto foi alguns de vocês, no versículo 11, mas vocês já foram levados, mas vocês já estão santificados, mas vocês já foram justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então aqui esses versículos falam a respeito do humanismo, e tem tantos outros aqui. João capítulo 12, versículo 48, quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho falado o julgará no último dia. Esse versículo é bastante interessante, João capítulo 12, versículo 48, que ele nos aponta para o livro de Apocalipse, ele nos aponta para o livro escatológico de Apocalipse, ao final dos tempos. Esse versículo é bastante importante de João. E Gálatas, também capítulo 5, versículos do 19 ao 21. Podemos citar Mateus 10, 28. E não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Isso é a realidade. Então seguimos aqui para as considerações finais. Conclui-se, portanto, que a teologia é o estudo sistemático de Deus e de sua palavra, não foge disso, tendo como um de seus instrumentos o estudo da Bíblia, ou seja, a exegese bíblica é um dos estudos muito importantes para a formação acadêmica. E não fugirmos do contexto bíblico para levantar qualquer heresia. Isso é necessário, nós nos atermos à palavra completa de Deus e não apenas em um só versículo visto ao seu bel prazer.
A Bíblia realmente, em muitas circunstâncias, ela nos confronta e as Escrituras têm total razão sobre nós. A partir de suas concepções, o teólogo possui alguns ambientes de trabalho, igrejas e pastorais, escolas, universidades, instituições de terceiro setor, ONGs e tantas outras. Para o estudo, o trabalho no meio social foi considerado como principal, de modo que a sociedade faz parte de todos os meios citados anteriormente, ou seja, lida-se com o social tanto em igrejas quanto em escolas, universidades, instituições de terceiro setor, dentre outras, locais onde haja relações sociais. Sendo assim, o trabalho de um teólogo tem relação direta em promover harmonia entre as pessoas, em realizar um trabalho que prive pela convivência harmônica e respeitosa de todos, entre todos, tendo como seu papel principal ir de encontro às diferenças, no sentido de que as mesmas não sejam motivo para discriminação. Essa discriminação faz parte da história da sociedade. Das sociedades envolve questões de gênero, de raça, de etnia social, dentre outras. Assim, a teologia, a partir do seu estudo sistemático sobre as questões de Deus, busca o sentido primordial do ser divino. Todos são iguais perante Deus, tendo a ciência, a legislação e a conscientização da sociedade como formas de se efetivar esta máxima, e em casos de não cumprimento deste quesito, os teólogos possuem papel fundamental dentro de seus diversos espaços de atuação para caminhar em prol da diversidade e conscientização da mesma, promovendo o respeito de todo e qualquer indivíduo. Eu quero ressaltar aqui que em prol da diversidade e conscientização, essa diversidade ela tem que ser com conscientização através da palavra de Deus. Isso é muito importante, conscientização através dessa diversidade com conscientização através da Bíblia Sagrada e das Escrituras. Bem, por hoje é só. Nesta aula encerramos a respeito da diversidade, instruímos com versículos bíblicos, apontamos essa diversidade para uma única direção, e espero que todos tenham entendido que realmente existe uma diversidade, mas essa diversidade merece e não só merece, como deve ser respeitada, mas segundo a palavra de Deus, segundo os princípios bíblicos. Qualquer dúvida é necessário abrir a palavra de Deus. E nem estou falando nem em ser cristão, não estou falando nem em ser teólogo, mas estou falando que qualquer dúvida, na nossa vida, ou seja, na nossa vida surgem muitas dúvidas a respeito da economia, a respeito das artes, a respeito da ciência, a respeito da matemática, e não é obrigado, não precisa ser um cristão para você ter uma leitura bíblica diária na sua casa e elucidar diversos temas, principalmente nessa nossa sociedade pós-moderna, sociedade contemporânea. Muito obrigado a todos, que Deus os abençoe, e voltamos na próxima aula, agora com um papel fundamental, a educação no nosso meio, no meio cristão, e fora do nosso meio cristão, apontando para uma só direção. Muito obrigado a todos.